Olá, gente! Que maravilha poder estarmos mais uma vez reunidos em nossa sala de leitura. E hoje é a sala de número 190, um dia importante, tanto como os outros, claro, mas hoje nós vamos concluir a leitura do livro de Jó. Vamos encerrar esse livro que foi tão maravilhoso, ver ali revelado a humanidade de Jó, apesar de ser um homem íntegro, reto, temente a Deus. Os amigos verdadeiros, porém, os três primeiros deixaram ainda a desejar em algumas situações. Veio o quarto ali e fechou, a conversa, falando realmente o que Jó precisaria ouvir. Jó ele vai responder a esse último amigo, o quarto amigo, e na sequência vem a resposta de Deus. O que Deus respondeu a Jó e aos três amigos. O quarto não, mas os três amigos que falharam de certo modo. Então Deus ele vai falar algo também para esses três amigos, tá bom? Vamos seguir com a nossa leitura. Hoje é o dia de número 190 do nosso plano de 365 dias. Louvado seja o nosso bom Deus, que tem nos dado força para estarmos aqui todos os dias. E fico feliz que você esteja aí do outro lado também, seguindo o propósito. O propósito é ler a Bíblia toda e nós vamos conseguir, com a graça de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais um encontro aqui com a Tua Palavra e com estes amigos, com estas amigas do nosso clube de leitura. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, nos dê o entendimento dessa leitura, desse livro tão antigo, um dos mais antigos da Bíblia Sagrada, que possamos, no fechamento, na conclusão desse livro, entendermos ainda mais a respeito de relacionamentos. Relacionamento do homem para com o Senhor, do Senhor para com o homem, esse relacionamento dos amigos também de Jó, que possamos fechar com o entendimento correto, da forma que o texto quis ser lido, que o livro quis ser lido, nós os colocamos a essa disposição. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então abra aí a sua Bíblia em Jó, capítulo 38. Jó 38. Já quero lembrar a você que amanhã nós vamos começar um novo livro e nós vamos voltar para o Novo Testamento, tá? Vamos ler a carta aos Hebreus. Vai ser, assim, uma leitura espetacular. Espetacular mesmo. O livro de Hebreus, a carta aos Hebreus é uma carta que foi escrita por volta de 800 anos depois de Cristo. Que coisa, hein? Que coisa. Então, vai ser, assim, um livro muito impactante. Jó 38. Que legal. É bom quando muda de horário assim que a gente vê algumas pessoas diferentes aí no ao vivo, Diferente no ao vivo, porém, eu já sei que é do clube de leitura. Nosso amigo Zenão tá por aí, a Dona Graça, Maria Albuquerque também. Vai deixando o nome aí nos comentários. Jó 38, versículo 1. Então, diálogo final, a primeira resposta de Deus a Jó. Então o Senhor respondeu a Jó através do redemoinho de vento e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Deixa eu só fazer um ajuste aqui, gente, para eu poder ver aqui os comentários de vocês de segundo plano, Por trás ali eu tenho um retorno aqui. Deixa eu ler de novo. Então, o Senhor respondeu a Jó através do redemoinho de vento e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Cinge agora os teus lombos como um homem, porque eu exigirei de ti, e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Declara-o, se tens entendimento. Quem lhes pôs as medidas, se é que os sabes?
Ou quem estendeu a linha sobre ela? Sobre o que estão presos os seus fundamentos? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portas, quando este irrompeu como se estivesse saído do útero? Quando eu fiz das nuvens sua vestidura e da espessa escuridão uma faixa para ela, e quando estabeleci sobre o meu limite e coloquei barras e portas e disse: até aqui tu virás, porém não mais adiante, e aqui ficarão as tuas ondas orgulhosas. Comandaste tu a manhã desde os teus dias? E fizeste a aurora para conhecer o seu lugar? Para que tomasse os confins da terra? Para que os perversos pudessem ser sacudidos dela? Então, Deus aqui, revelando a sua majestade, está falando para Jó: eu lancei os fundamentos da terra. Onde você estava quando eu fiz isso? Você sabe como que eu determinei o limite? Até aqui a água vai, daqui não passa? Quando sobre a terra eu estendi uma cortina de nuvens e também de escuridão, eu determinei todos os fundamentos da terra? Versículo 14. Ela é transformada em barro para selar e permanece como uma vestimenta. E dos perversos a sua luz é retida, e o braço altivo será quebrado. Ou entrastes tu nas fontes do mar, ou andaste em busca de profundidade? Têm sido abertos os teus portões da morte para ti? Têm sido abertos os portões da morte para ti? Ouviste as portas da sombra da morte? Tu percebestes a largura da terra? Declara se sabes de tudo isso. Onde está o caminho? Onde a luz habita? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Poderás conduzi-la aos seus limites? E para que saibas as veredas para a sua casa? Sabes tu isso? Porque tu eras então nascido? Ou porque o número dos teus dias é grande? Entraste tu nos tesouros da neve? Ou viste os tesouros de granizo? Que eu tenho reservado contra os tempos de tribulação, para o dia da batalha e guerra? Por qual caminho se difunde a luz, que espalha o vento do leste sobre a terra? Quem dividiu um curso de água para que as águas fluíssem, ou um caminho para o relâmpago do trovão, para fazer com que chova sobre a terra, onde nenhum homem está, no deserto, onde não há homem, para satisfazer o chão assolado e gasto, e para fazer com que o broto da tenra erva germine? Tem a chuva um pai? Ou quem gerou as gotas do orvalho? Do ventre de quem veio o gelo? E a branca geada do céu, quem a gerou? As águas se escondem como se fossem uma pedra, e a face do abismo se congela. Poderás anular os laços das Pleiades, ou soltar as faixas do Órion? Isso aí vocês já se lembram, né? Que eles comentaram no diálogo deles, na conversa dele com os amigos, eles falaram sobre as constelações, e eu mostrei imagens, eu mostrei foto para vocês, né? Do Órion, da Ursa Maior, a Pleiades, enfim. Hoje é muito conhecido as Três Marias, o Cruzeiro do Sul, quando se olha, né? Quando olha para o céu para observar isso à noite. Então ele está falando aqui o seguinte: poderás anular os laços da Pleiades ou soltar as faixas do Órion? Algum de vocês, ou você, Jó, pode mudar de posição a estrela? Tirar daquela faixa? Podes tu abrir a Mazarote em seu tempo? Essa Mazarote é a constelação, tá? Podes tu abrir a constelação em seu tempo? Podes guiar Ursa com seus filhos? Ursa, já mostrei para vocês também, a Ursa Maior da constelação. Sabes tu as ordenanças do céu? Ou podes estabelecer o domínio dele sobre a terra?
Tu podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas possam te cobrir? Tu podes enviar os raios para que vão e te digam: aqui estamos nós? Quem pôs a sabedoria no seu íntimo? Ou quem deu entendimento ao coração? Quem pode enumerar as nuvens com sabedoria? Ou quem pode esvaziar os odres do céu? Quando o pó se funde em uma massa e os trovões se unem rapidamente, caçarás tua presa para o leão? Ou saciarás o apetite dos jovens leões, quando eles se aninharem em seus covis e ficam nas covas à espreita? Quem provê para os corvos o seu alimento, quando seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de alimento? Deus está falando: quem alimenta os animais? É você, Jó? Enfim, mostrando a sua grandeza e a sua plenitude. Capítulo 39, ainda falando dos animais que ele fez. Sabes tu o tempo em que as cabras montesas dão à luz? Ou consegues marcar quando as corças dão cria? Consegues contar o número de meses que elas cumprem? Ou sabes quando dão à luz? Elas se encurvam, dão à luz os seus filhotes e lançam de si as suas dores. Seus filhotes são saudáveis, crescem com o trigo, seguem adiante e não retornam para elas. Quem enviou livre o jumento selvagem? Ou quem soltou as amarras do jumento selvagem? Eu lhe dei o deserto por casa e a terra estéril por moradia. Jumento selvagem é aquele que não vive em pasto, né? Vive na selva. Então, e tem uma diferença. Se você pesquisar aí, tem imagens de boi selvagem, jumento selvagem, é bem diferente. Um boi selvagem é muito diferente de um boi de pasto. Deixa eu mostrar uma imagem aqui para vocês. Espera aí. Deixa eu ver se tem alguma aqui, né? Essa imagem aqui até que tá boa. Deixa eu só mostrar aqui, peraí. Essa aqui eu não vou conseguir, deixa eu ver essa outra. Imagem. Downloads aqui. Olha como é diferente, ó. Acabei de baixar rapidinho da internet. Um boi selvagem é diferente de um boi de pasto, né? Tem outras também, né? Tem outras aí. Depois você pode pesquisar na internet. Então, quando se fala de um boi selvagem, de um jumento selvagem, não é de pasto, né? Então ele falou assim: quem soltou? Quem soltou pela primeira vez o boi para que ele se tornasse selvagem? E boi selvagem é difícil domar, viu? É muito difícil. Não é igual boi de pasto, não. Bom, versículo 6: eu lhe dei o deserto por casa e a terra estéril por moradia. Ele despreza a multidão da cidade, nem mesmo considera o clamor do condutor. Não dá ouvidos a condutor, não. A cadeia de montes é o seu pasto, e ele busca todas as coisas verdes. Quererá o unicórnio te servir? Esse unicórnio aqui é o boi selvagem, tá? Em uma linguagem mais atualizada, você pode ver que é o boi selvagem. Versículo 9. Vou mostrar para vocês, ó. Dá uma olhada aí no versículo 9. Tá vendo, ó? Quererá o unicórnio te servir ou ficar no teu estábulo? Então, aqui está escrito unicórnio, em uma linguagem antiga. Deixa eu pegar uma linguagem atualizada só para você pegar uma Bíblia atualizada aqui. Bíblia atualizada, Jó 39.
49, versículo 9, né? Aqui, ó. Ó. Essa aqui é a linguagem atualizada, tá? Ó. Será que o boi selvagem aceitará trabalhar para você? Então, voltando aqui para King James. Quererá o unicórnio te servir? Só para você não cair no mito aí do unicórnio, tá? Enfim, é uma linguagem antiga. Então, aqui está falando sobre esse boi que eu mostrei para vocês. Ó. Quererá o unicórnio te servir ou ficar no teu estábulo? Consegues amarrar o unicórnio com a sua amarra no arado? Ou irá ele escavar os vales após ti? Confiarás nele, porque sua força é grande. Ou deixarás teu trabalho para ele? Confiarás nele, que ele trará para casa a tua semente, e ele ajuntará em teu celeiro? Destes tu graciosas asas ao pavão, ou asas e penas à avestruz? Já viu as asas do pavão? Coisa linda, né? Então ele está falando aqui, ó. Destes tu graciosas asas ao pavão, ou asas e penas à avestruz? Que deixa seus ovos na terra e os aquece no pó, e se esquece de que o pé os pode esmagar, ou que um animal selvagem pode quebrá-los. Ela se endurece contra os seus filhotes, como se eles não fossem seus. Seu trabalho é em vão, sem medo, porque Deus a privou de sua sabedoria, nem lhe transmitiu o seu entendimento. Quando ela se eleva ao alto, ele zomba. Quando ela se eleva ao alto, ela zomba do cavalo e de seu cavaleiro. Deste tu força ao cavalo? Vestiste o seu pescoço com o trovão, em uma linguagem mais atualizada, com a crina, né? Consegues espantá-lo como a um gafanhoto? A glória de suas narinas é terrível. Ele escava no vale e se regozija em sua força. Ele vai em frente para encontrar os homens armados. Ele zomba do medo, ele não se atemoriza, nem vira as costas por causa da espada. A aljava ressoa contra ele, a lança cintilante e o escudo. Ele engole a terra com ferocidade e fúria, nem acredita que esse é o som da trombeta. E diz entre as trombetas, ha, ha, e ele cheira a batalha de longe, o trovão dos capitães e a gritaria. Cavalos de guerra, né? Acaso o falcão voa pela tua sabedoria? Ele estica suas asas em direção ao sul? Acaso a águia se remonta ao teu comando e faz seu ninho no alto? Ela habita e permanece na rocha, sobre o despenhadeiro da rocha, no lugar forte. Dali ela vê a presa e os seus olhos a contemplam de longe. Seus filhotes também chupam sangue, e onde os mortos estão, ali ela está. Bom, Deus falando aí sobre os animais e o seu jeito de ser. Cada animal com o seu jeito de ser. E quem fez tudo isso? Então ele saiu falando dos detalhes de cada animal e o seu jeito de ser, dizendo, foi você, Jó, que fez tudo isso? Vamos para o capítulo 40. Agora aqui vai entrar a primeira resposta de Jó e depois a última resposta de Deus a Jó. Então, no meio desse diálogo, Jó vai falar aqui uma coisinha, 3 versículos. Vamos ler aqui primeiro. Agora o Senhor ainda falando. Jó, capítulo 40, versículo 1. Ademais, o Senhor respondeu a Jó e disse, poderá aquele que contende com o Todo-Poderoso instruí-lo? Aquele que reprova a Deus, que responda isso. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, então veja, então Deus falou, e aí, Jó? Poderá aquele que contende com o Todo-Poderoso instruí-lo? Alguém pode instruir a Deus? Aquele que reprova a Deus, responda isso. Então, aquele que reprova as coisas que Deus faz, responda. Só fazer um ajuste aqui.
Versículo 3. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eis que sou vil, e o que eu te responderei? Colocarei a minha mão sobre a minha boca. Uma vez eu falei, mas não responderei. Sim, 2 vezes, mas não prosseguirei. Então, Jó, ele chega e fala para Deus: não, eu sou indigno. Eu até falei uma vez, aliás, falei 2, mas eu não vou falar mais nada. Eu vou colocar a minha mão na minha boca, não tem como eu falar nada para o Senhor, não. Versículo 6. Então, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Cinge agora os teus lombos como um homem, e eu exigirei de ti, e declara-te a mim. Invalidarás tu também o meu juízo? Condenar-me-ás para que possas ser justo? Tens braço como Deus? Ou podes trovejar com voz como ele faz? Ordena-te agora com majestade e excelência, e arruma-te com glória e beleza. Lança fora a fúria da tua ira e atenta para todo aquele que é orgulhoso e humilha-o. Olha para todo aquele que é orgulhoso e traze-o para baixo e pisa o perverso em seu lugar. Esconde-os juntamente no pó e amarra-lhes as faces em secreto. Então eu também confessarei a ti que a tua própria mão direita pode te salvar. Contempla agora o behemote que eu fiz contigo. Ele come grama como um boi. Eis que agora sua força está nos seus lombos e o seu poder está no umbigo de sua barriga. Ele move sua cauda como o cedro. Os tendões de suas pedras estão juntamente envoltos. Seus ossos são como fortes pedaços de bronze. Seus ossos são como barras de ferro. Ele é o principal dos caminhos de Deus. Aquele que o fez pode fazer com que sua espada se aproxime até ele. Certamente, os montes lhe trazem comida, onde todos os animais do campo folgam. Ele deita debaixo das árvores com sombra, no abrigo de cana e pântanos. As árvores com sombra o cobrem com ela. Os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que ele bebe um rio e não se apressa. Ele confia que pode extrair o Jordão para sua boca. Ele o toma com os seus olhos, seu nariz perfura as armadilhas. Capítulo 41. Podes tu fisgar o Leviatã com o anzol? Esse Leviatã aqui, gente, é um monstro marinho. A Bíblia vai falar mais vezes sobre ele, tá? É um monstro marinho. Na verdade, não há comprovações assim, né, desse monstro marinho. Há falas, mas a leitura e estudos apontam que era um crocodilo muito grande, um crocodilo enorme, né, que atuava aí, os marinheiros, os navegantes falavam desse monstro marinho. Então, aqui está dizendo o seguinte: podes tu fisgar o Leviatã com o anzol? Esse crocodilo enorme, esse crocodilo grande, esse monstro marinho, você pode pegar ele com o anzol? Ou sua língua com um cordão que tu deixas cair? Podes pôr um anzol no seu nariz ou furar sua mandíbula com um espinho? Fará ele muitas súplicas a ti? Falará ele palavras suaves a ti? Fará ele um pacto contigo? Ou o tomarás tu por servo para sempre? Brincarás com ele com um pássaro? Ou prenderás por causa das tuas donzelas? Farão teus companheiros um banquete com ele? Ou o repartirão entre os mercadores? Podes tu encher sua pele com ganchos? Ou sua cabeça com arpões de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da batalha, e não o faças mais. Eis que a esperança dele é vã. Não será alguém humilhado só de vê-lo? Ninguém é tão feroz que ouse atiçá-lo. Quem, então, é capaz de ficar de pé diante de mim? Quem me procedeu para que eu devesse retribuí-lo?
O que quer que esteja debaixo do céu, perdão, o que quer que esteja debaixo de todo o céu é meu. Eu não esconderei suas partes, nem seu poder, nem sua graciosa porção. Quem pode descobrir a face de sua vestimenta? Ou quem pode ir a ele com sua rédea dobrada? Quem pode abrir as suas portas, as portas da sua face? Seus dentes são terríveis ao redor, suas escamas são seu orgulho, fechadas juntamente como por um selo apertado. Uma é tão próxima à outra que nem o ar consegue passar entre elas. Por isso que faz muita menção ao crocodilo, né? Sabe que ele tem escamas, quando ele sai da água ele consegue respirar, mas quando ele vai entrar na água fecham bem juntinho que não entra nem ar. Versículo 17. Elas se ligam umas às outras, ficam juntas de maneira que não podem ser separadas. Através de suas necessidades, uma luz brilha, e os seus olhos são como as pálpebras da manhã. Da sua boca saem tochas, e centelhas de fogo escapam. Das suas narinas sai fumaça, como sai de uma panela fervente ou de um caldeirão. O seu fôlego acende os carvões, e uma chama sai de sua boca. No seu pescoço permanece a força, e a tristeza se transforma em alegria diante dele. Os flocos de sua carne estão juntos, são firmes neles mesmos. Eles não podem ser movidos. O seu coração é firme como de uma pedra, sim, duro como um pedaço da mó inferior. Quando ele se levanta, os poderosos temem. Por causa de rupturas, eles se purificam. A espada daquele que lhe tocar não consegue impedi-lo, nem a lança, nem o dardo, nem a malha de ferro. Ele considera o ferro como palha e o bronze como pau podre. A flecha não pode fazê-lo fugir. As pedras das fundas se lhe tornam em restolho. Os bengalões são contados como restolho. Ele ri do brandir da lança. Pedras afiadas estão debaixo dele. Ele espalha coisas pontudas e afiadas sobre a lama. Ele faz o abismo ferver como uma panela. Ele faz o mar como uma panela de unguento. Ele faz brilhar um caminho após si. Alguém até pensaria que o abismo ficou grisalho. Sobre a terra não há o que se lhe compare, que tenha sido criado sem medo. Ele contempla todas as coisas altivas. Ele é um rei sobre todos os filhos do orgulho. Então, você vê que aqui fala, né? Dá muito a entender sobre um crocodilo. Todas as características aqui é de um crocodilo, mas aqui está fazendo menção a um crocodilo enorme, um monstro, uma coisa muito grande. Ninguém conseguiria encará-lo de forma alguma. Mas é claro que Deus está falando isso porque ele está acima de todos, inclusive desse. Capítulo 42. Última resposta de Jó ao Senhor. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eu sei que tu podes fazer qualquer coisa, e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Quem é este que esconde o conselho sem conhecimento? Por isso, preferi o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. Ouve, eu te suplico, e eu falarei. Exigirei de ti, e tu declarar-te a mim. Eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Portanto, abomino-me e arrependo-me em pó e cinzas. Versículo 7. E assim foi que, depois do Senhor ter falado essas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim aquilo que é certo, como meu servo Jó. Então veja que, por fim, Jó, ele reconhece. Jó responde ao Senhor, versículo 1 diz: Eu sei que tu podes fazer qualquer coisa, que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Quem é esse que esconde o conselho sem conhecimento? Por isso, eu preferi o que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. Ouve, eu te suplico, e eu falarei, exigirei de ti, e tu declarar-te a mim.
Eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Portanto, abomino-me, arrependo-me em pó e cinzas. Então, essas palavras foram favoráveis a Jó, revelaram realmente um arrependimento. E Deus, ele fala com os amigos, ele faz os outros dois, que naquele diálogo, naquela conversa, eles não concluíram a conversa. O outro amigo também já tinha falado isso. Vocês se lembram que o quarto amigo já tinha falado, que os outros três não tinham falado da forma correta a Jó a respeito de Deus. Alguns até estavam falando da realidade de Jó, dos erros de Jó, mas sobre Deus eles não tinham entregado a conclusão correta. Então Deus, ele fala isso também para os amigos. Versículo 8. Portanto, tomai para vós agora 7 novilhos e 7 carneiros, e ide até o meu servo Jó, e oferecei por vós mesmos uma oferta queimada, e o meu servo Jó orará por vocês. Por ele eu aceitarei, para que eu não lide com vós conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim aquilo que é certo, como o meu servo Jó. Então ele faz o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, foram e fizeram de acordo com o que o Senhor lhes ordenou. O Senhor também aceitou Jó. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Também o Senhor deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos os que antes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. E se lamentaram com ele, e o consolaram, acerca de todo o mal que o Senhor havia trazido sobre ele. Cada homem também lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um brinco de ouro. Assim, o Senhor abençoou os últimos dias de Jó mais do que o seu começo, porque ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Ele também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira de Gemima, e o nome da segunda Késia, o nome da terceira Queren Rapuque, e em toda a terra não se achava mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos, e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, sendo velho e farto de dias. Bom, aqui a gente conclui então a história do livro de Jó. Fica aí a reflexão para tudo aquilo que a gente leu e entendeu. E peço a vocês agora que se preparem para a nossa próxima leitura. Coloque aí os seus agradecimentos, a gente sempre celebra, sempre comemora. A cada conquista a gente vai comemorando, mais um livro concluído, graças a Deus. E se prepare para a Carta aos Hebreus. O que eu peço para você? Convide seus amigos, seus familiares, chame, porque essa carta ela é muito libertadora. Ela liberta de religiosidade falsa, ela fala sobre o verdadeiro sacrifício, como se achegar até Deus, como funciona na nova aliança. Já entendemos a vida do povo hebreu no velho concerto e agora nós vamos ver como ficou isso no novo concerto, na nova aliança, após o novo sacerdócio, que é o sacerdócio de Cristo e não o sacerdócio levítico. O sacerdócio de Moisés e a tribo de Levi foi descontinuado quando entrou o novo sacerdócio, o sacerdócio de Cristo. Então, essa carta é uma carta-chave para o entendimento do Novo Testamento. Peço que você compareça, convide amigos e familiares. Eu vou colocar o link lá no grupo agora para que vocês possam compartilhar e chamá-los, tá bom? Gente, um abraço de fé e força. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau.